convite. É uma honra fazer o encerramento desse grande evento que começou no dia 15. Então, fico muito honrado, gratidão e responsabilidade, né? Porque antes de mim só vieram feras que conhecem muito de logística, e você fazer o fechamento de um evento onde você teve o Bertaglia, Trigueiro, Wesley Knight, a professora Guerra e muitos outros falando desse evento, você fazer esse fechamento é uma honra. E me coube falar um pouco sobre esse planejamento logístico, né? A gente viu aí um tempo de pandemia, tempo de globalização cada vez mais forte, tempo de indústria 4.0, onde o mundo fala da indústria 4.0, dentro das universidades, você fala da indústria 4.0, vários artigos científicos sobre a indústria 4.0, e dentro das escolas técnicas também. Então, as indústrias estão esperando tudo isso, as indústrias estão investindo cada vez mais. Agora, a pergunta que eu faço, todos estão preparados para a indústria 4.0? Todos estão preparados? Todos têm olhado o seu planejamento? O que é um planejamento? Ou a gente está fazendo um fazejamento? Então, isso que a gente vai ver hoje, numa abordagem bem simples, numa linguagem bem simples, o que a gente entende como planejamento logístico, tá? E como ele é dividido, qual é a responsabilidade de cada um, onde que esse profissional logístico ele se encontra, como ele atende esse planejamento logístico, qual foi as características da logística hoje ser considerada fundamental dentro das organizações, passou a ser era o patinho feio, hoje passou a ser totalmente estratégica essa logística. Então, me apresento mais uma vez, meu nome é Vitor Tavares, sou responsável do canal Logisticando, sou professor de logística, milito na área há mais de 20 anos. Então, muito obrigado mais uma vez. Vamos começar falando desse planejamento. Quando a gente fala desse planejamento, que nada mais é o processo que a gente busca, a gente planeja, faz esse planejamento, e a gente faz um processo que a gente busca a redução dos custos de produção, a redução dos custos de armazenagem, o aumento da satisfação. Quando eu digo aumento da satisfação, eu crio um processo de entrega muito mais ágil desse produto ou desse serviço. Para o quê? Para eu entender de modo eficiente e eficaz, atingindo a efetividade, para você atingir o seu público, para você atingir esse cliente e, principalmente, para você conseguir participar desse processo onde você vive num mundo todo globalizado, onde o teu cliente hoje ele sabe o teu preço e ele sabe os mercados onde encontrar mercadorias similares à tua. Então, você precisa entender como funciona esse cliente, você precisa entender qual é a velocidade desse mercado. Então, quando você fala dessa velocidade, é você fazer mais com menos. Então, quando você fala de logística, você vê todo mundo falando em custos. E é uma grande barreira. Se você tiver custos elevados, você tem empresas nacionais ou multinacionais que estão oferecendo o mesmo serviço de você com custo menores. Então, dentro desse planejamento, dentro dessa elaboração desse planejamento, eu preciso entender e reduzir esses custos. Eu preciso entender como funciona esse processo de armazenagem e, principalmente, eu preciso entender o que é ter velocidade na entrega para que o meu produto, o meu serviço chegue até esse cliente. Então, o que é um planejamento? Lembre-se, quando eu falo em planejamento, quando eu estou falando aqui com vocês, eu estou falando de parte teórica, eu estou trazendo ensinamentos teóricos. Não quer dizer que o que eu vou aplicar na empresa A, se eu aplicar na empresa B, vai dar certo. A teoria ela vai falar para você o que você tem que fazer. Porém, a prática vai te ensinar também, porque você vai ter vários elementos, dependendo da organização, dependendo da cultura dessa empresa, dependendo de regionalidade. São vários fatores que fazem que esse planejamento dê certo. Então, não podemos ter aquela lógica de que o que eu implantei na empresa A, se eu implantar na empresa B, eu vou ter sucesso. Não. Você tem que analisar vários fatores
e esses fatores vão dizer se você vai ter sucesso ou não. Mas a gente está falando de planejamento, então eu quis dar essa breve abertura para falar. Esse planejamento, o que significa? Significa criar novos métodos, criar estratégia para redução, como eu já falei, redução de custo, ter uma maior efetividade no resultado, por meio do quê? Da identificação de oportunidades e da otimização dos processos. Eu não posso ter processos longos que me tragam custos, mas eu preciso também entender que eu não posso ter processos onde o custo é menor, mas ele não satisfaz esse cliente no produto final. E sempre está aberto a novas oportunidades. O mercado ele vem trazendo várias oportunidades. Então, quando você faz esse planejamento, você também tem que estar de olho nessas oportunidades. Então, para você fazer esse planejamento correto, para você buscar entender esse mercado e atingir os objetivos, o que você precisa fazer? Você precisa proporcionar satisfação a esse cliente. Oferecendo o que a ele? Oferecendo produtos e serviços de altíssima qualidade com o menor custo possível. E, principalmente, com o compromisso de entregar o produto. Então, esse planejamento ele vai passar por isso tudo. Esse planejamento que você faz vai passar pela qualidade. Então, você precisa saber como funciona uma excelente gestão de qualidade. Vai passar por custo. Então, você precisa saber mensurar o seu custo. Vai passar pelo compromisso de entrega. Então, você precisa entender o que é satisfazer um cliente. Vai passar pela agilidade e rapidez. E que isso tudo atinja o principal objetivo, que é o pedido que foi feito pelo cliente. Então, o planejamento são várias ações e dentro dessas ações você vai fazer com que a sua empresa caminhe dentro de uma lógica de atendimento a esse mercado, de atendimento a esse cliente. Se você fizer um planejamento onde que ele não vislumbre isso, você tem que voltar, refazer esse planejamento e, a partir disso, entender como funciona o mercado que você está inserindo. E para que serve esse planejamento? Eu tenho uma estrutura organizacional, né? E dentro dessa estrutura organização, eu tenho todos os elos que fazem com que essa empresa funcione. Para que todos os elos funcionem da mesma forma, eu preciso dar sentido a isso. Então, quando eu dou sentido a isso, eu estou dando o sentido de desenvolver estratégias para alcançar um objetivo final. Então, como eu faço isso? Eu faço isso através de uma pirâmide e dentro dessa pirâmide eu traço meu planejamento. Então, eu começo o meu planejamento traçando o quê? O que é estratégico para a minha organização. Dentro dessa estratégia, eu venho para o setor tático e depois eu venho para a operação. Então, eu subdivido esse meu planejamento em estratégico, tático e operacional. A partir disso, cada setor, ou cada departamento, ou cada gerência, ou cada responsabilidade dessa gestão, alta gerência, ele vai ter dentro desse planejamento a visão daquilo que ele precisa fazer. Então, o planejamento, ele vai fazer com que a empresa, desde a alta gestão até o chão de fábrica, fale a mesma língua. Para quê? Para que você consiga atingir o objetivo final. Qual é o objetivo final? Que você consiga ter uma eficiência, uma eficácia e, no final, ter uma efetividade. O que é essa efetividade? É justamente você atender esse cliente de modo satisfatório. Então, a gente vai agora entender como eu traço esse planejamento. Eu tenho a literatura, eu tenho duas visões, tá? Hoje eu vou dar a visão do que a literatura nos oferece. Então, eu tenho o topo da pirâmide, eu tenho o estratégico, no meio da pirâmide eu tenho o tático e embaixo da pirâmide eu tenho o operacional. Eu tenho uma visão, isso é uma visão minha, particular, que essa pirâmide tinha que ser de cabeça para baixo. No topo da pirâmide eu precisava da operação, no meio continuo com o tático, e quem vai dar a base de sustentação para essa organização é o estratégico. Então, dentro da minha visão, a base da pirâmide tinha que ser o estratégico. Mas dentro da literatura, a gente vê o topo da pirâmide estratégico, no meio da pirâmide o tático,
e a base da pirâmide operacional. Agora a gente vai conhecer cada parte desse, cada responsabilidade, tá ok? Então, quando eu falo de estratégia, eu lembro até do Arte da Guerra, que fala ali de todas as estratégias. Então, é um livro muito que eu indico muito para vocês, a Arte da Guerra, Sun Tzu, que vai falar muito sobre estratégia. O que é estratégia? É a ponta da pirâmide, né? É responsável por mais importante da área de planejamento. Nela, você vai fazer o quê? Decidir todas as estratégias, decidir tudo que vai acontecer dentro da organização. Mas essa estratégia, ela precisa estar alinhada à missão e à visão dessa organização. Porque dentro das estratégias que você vai falar o que vai acontecer é uma visão do futuro. Algumas organizações fazem uma estratégia anual, fazem um planejamento da estratégia anual, e algumas organizações fazem um planejamento para os próximos 5 anos. É uma visão do futuro. É o que vai acontecer no futuro. Poxa, Vitor, mas como eu consigo prever o que vai acontecer no futuro? As informações que você tem dentro das organizações, da sua organização do passado, vão te dar base para você poder desenvolver essa estratégia para o futuro. A partir do momento que você desenvolve essa estratégia para o futuro, dentro da organização precisa ter uma coisa chamada controle. O que o controle vai fazer? Ele vai sempre estar acompanhando quando houver algum desvio dentro daquilo que você planejou, dentro da realidade do que está acontecendo. Ele vai buscar todas essas informações e vai trazer você para esse eixo para você continuar o planejamento. O controle também vai te ajudar a fazer todos esses ajustes dentro do seu planejamento. Então, você planejou, criou suas estratégias. Dentro das suas estratégias, tu criou tudo dentro dessa organização. Tudo que você quer que aconteça no futuro dessa organização. Quando você cria tudo dentro da organização, agora eu tenho que botar esse time para jogar através das minhas táticas. Então, eu tenho meus departamentos, exemplo, eu tenho o departamento de logística, eu tenho o departamento de RH, eu tenho o departamento financeiro, eu tenho um departamento de compras, eu tenho um departamento de venda. Vamos imaginar esse cenário dentro dessa organização. Então, quando eu pego as minhas estratégias, eu vou dividindo em táticas. Então, eu passo para cada departamento desse a tática que ele vai usar para atingir o objetivo que eu quero, dentro da minha estratégia. Quando eu passo da minha estratégia e subdivido em táticas, agora é a hora de eu botar meu time em campo. Quando eu boto o meu time em campo, eu vou lá para o meu operacional. Tá ok? Mas o que é essa tática? Esse planejamento tático vai estar me dizendo o seguinte: quais são os objetivos e as metas do meu planejamento estratégico? Quais são meus objetivos? Quais são minhas estratégias? E como colocar as mesmas em ações? Como eu falei para vocês, eu posso dividir lá em marketing, vendas, e a partir disso, esses gerentes, eles vão coordenar e gerenciar essas ações. Como assim? Agora, o que ele vai fazer? Como eles são responsáveis por as táticas, ele vai ser responsável por mostrar ao setor operacional a direção que ele precisa seguir. A partir do momento que ele mostra para o operacional como ele deve seguir as estratégias determinadas pela organização, ele vai executar essas operações. Supervisionado por quem? Pelos seus departamentos táticos, pela sua operação, no que eu diz tática. Então, eu tenho o estratégico, que fala do global, eu tenho o tático, que ele vai ser dividido entre os departamentos, seções, o que você... E o operacional é que vai para o jogo. É o operacional que vai receber e vai dar o chute na bola e vai começar para jogar. A partir do quê? Das táticas determinadas por ele. Novamente, eu tenho estratégico, eu tenho tático e operacional. Lembra que eu falei do controle? O controle ele vai estar observando isso tudo. Para quê? Para que eu alcance essa estratégia, para que eu possa estar no caminho e fazer todos os ajustes
para no final eu atingir a estratégia que foi determinada. Se eu visualizar dentro desse controle que a estratégia determinada, conforme as ações do mercado estão me mostrando, o que eu faço? Eu faço uma nova etapa e vejo se eu vou replanejar minhas operações. Pô, mas como assim, Vitor? Exemplo, quando nós tínhamos lá, em 2018, vamos imaginar que o nosso planejamento começou em 2018. Então, eu olhei o meu passado e tracei as minhas estratégias para o futuro, 2019, 2020, 2021. Eu tinha um cenário que me dizia, ó, isso daqui para frente você vai agir assim, porque eu tinha um passado que me resguardava. Então, eu comecei a traçar essas estratégias. Porém, o que aconteceu nesses anos seguintes? Veio a pandemia. Quando veio a pandemia, um cenário que ninguém conhecia, uma realidade que ninguém conhecia, eu precisei refazer todo o meu planejamento para atender essa necessidade. Algumas empresas não conseguiram e acabaram falindo, fechando. Outras empresas fizeram ajuste e esse ajuste passou pela demissão de pessoas, pelo encolhimento, encolhe para depois crescer de novo. E outras pessoas, outras organizações tiveram crescimento. Por exemplo, a área de logística teve um crescimento que não se esperava de 2019 até 2021. A área de medicamento teve um crescimento fantástico. Elas também precisaram replanejar tudo para desenvolver uma nova tática e fazer uma nova ação operacional. Então, você está vendo que os cenários, não é só, eu implantei na empresa A, vai dar certo na empresa B? Não. Eu tenho que analisar cenário, eu tenho que analisar todo o histórico, tudo que está acontecendo, ainda mais num mundo totalmente globalizado como o nosso. E como eu faço esse planejamento? Eu estou em 2021 e eu ainda tenho organizações que não conseguem desenvolver esse planejamento, né? Então, como eu faço esse planejamento? Eu tenho que fazer uma reflexão, pensar numa estratégia. Que é isso? Transformar objetivos e metas da alta direção em ações. Então, aquilo que você pensa, você tem que botar no papel. Você tem que transformar isso em objetivos e metas. Transformando isso em objetivos e metas, você começa a desenhar quais são as tarefas. Desenhando quais são as tarefas, você começa também a preparar o fluxo dos seus processos de forma adequada. Quando você prepara o fluxo dos seus processos de forma adequada, você começa a entender também como funciona a sua gestão de cadeia de suprimento, cadeia de fornecimento. Então, eu tenho objetivos e metas que são desenvolvidos pela alta gestão. Dentro disso, eu enxergo dentro desses objetivos e metas para entender o fluxo dos meus processos que vão ser adequados para atingir esses objetivos e metas. Eu incluo isso dentro da minha gestão da cadeia de fornecimento, faço toda uma conexão com o meu fornecedor de matéria-prima, de produto semi-acabado, e dentro disso eu finalizo fazendo o quê? Fazendo que esse produto chegue ao meu consumidor final. Então, eu dei um breve resumo de como eu fazer esse planejamento. Então, primeiro eu tenho que dizer quais são os objetivos e metas da organização. Então, eu olho também visão e missão novamente. Dentro disso, quais são os processos que ficam mais adequados dentro desses objetivos e metas? Qual é a minha cadeia de fornecimento? Como eu faço essa conexão com o meu fornecedor? Fazendo essa conexão com o meu fornecedor, como eu faço a transformação desse produto para se tornar um produto acabado? Depois eu faço uma conexão com a minha cadeia de entregas ou de distribuição, até que isso chegue ao meu consumidor final. Chegando ao meu consumidor final, eu recebo esse feedback e vejo se dentro daqueles objetivos e metas que eu tracei, eu estou conseguindo alcançar a partir do momento que eu recebi o feedback do meu consumidor. Recebendo o feedback do meu consumidor, recebendo o feedback do meu setor de controle, eu vou lá buscar os objetivos e metas e continuar traçando o meu planejamento. Tá? E como a empresa é capaz de mensurar isso tudo?
Poxa, Vitor, é muita coisa para uma pessoa só? Sim, é muita coisa para uma pessoa só. Por isso que deve ter uma equipe. Então, eu preciso com que essa equipe, ela precisa conhecer todos os processos, dar foco nos principais processos, dar uma atenção no que se chama de excelência de resultados. Eu preciso ter uma equipe voltada para o funcionamento, eu preciso ter uma equipe voltada para a centralização, saber quais são os custos que estão envolvidos em todos os meus processos. Para quê? Para quando eu entendo tudo isso, eu entendo o meu processo de transformação de matéria-prima e produto acabado, quando eu entendo o meu processo de estoque, quando eu entendo o meu processo de transporte, de movimentação e armazenagem, eu consigo traçar minhas metas dentro desse planejamento. Então, esse planejamento logístico que a gente começa a falar desse momento, ele tem qual o objetivo e o foco principal? A satisfação do cliente. Então, eu vou pegar tudo isso que eu falei, transporte, estoque, movimentação, armazenagem, transforma de matéria-prima em produto acabado, traço essa minha estratégia logística, agrego valor a isso, e agregando valor a isso, eu vou buscar a maior precisão com o menor tempo possível para atender esse meu consumidor. Aí agora a gente fala desse planejamento. Onde esse planejamento logístico deve ser aplicado? Aí eu pergunto, dentro de tudo que a gente viu até agora, o planejamento logístico ele precisa ser aplicado na logística de entrada, inbound, na logística interna e na logística externa. Então, a gente vai ver um pouquinho agora sobre isso, tá? A partir do momento que eu vou falar um pouquinho sobre isso, eu vou no chat e faço e respondo as perguntas, tá ok? Então, a gente vai falar um pouquinho da logística de entrada, inbound. O que é essa logística de entrada? É o fluxo de matéria-primas entregue para a organização, para a sua empresa. Para quê? Para você começar o seu processo produtivo. Você tem fluxos contínuos e regulares de fornecimento. Você tem as cadeias de suprimento, as unidades dos processos logísticos. E você tem suas estratégias. E dentro dessas estratégias, você tem a tua cadeia. Então, quando eu falo de que a logística de entrada é o fluxo de matérias-primas que vai ser entrada e da entrada, nesse processo produtivo. Tá ok? Aí a gente fala um pouco dessa logística interna. O que é essa logística interna? Eu falo dessa circulação de matéria-prima, eu falo dessa circulação de produtos que estão em transformação, são produtos fabricados, eu falo dessa transformação e eu tenho esse produto acabado. Então, essa logística interna é uma sub-área dessa logística que vai englobar todos esses fluxos, essa movimentação física dentro das operações que são realizadas dentro do armazém. Tá ok? Então, quando eu falo dessa logística interna, eu estou falando do quê? Do processo de fabricação de produtos finais e produto acabado. Eu estou falando dessa operação que acontece toda ela dentro do armazém ou do setor produtivo. Então, o que eu busco dentro disso? Para eu atender o meu planejamento, eu busco otimizar cada vez mais os meus processos logísticos internos. Para quê? Para que eu possa eliminar todas as barreiras ou eliminar todas as tarefas que não agreguem valor ao meu produto final. A missão da logística interna é fazer com que eu possa agregar valor ao meu produto através dos meus fluxos de movimentações físicas, das minhas operações de apoio, do meu processo de transformação. E, finalmente, eu falo da logística externa. Por que eu tenho que falar dessa logística interna? Porque ela é fundamental. Porque a logística interna vai falar do transporte do produto acabado. E essa logística interna envolve só transporte? Não. Ela envolve embalagem, ela envolve expedição, ela envolve a própria manutenção e o transporte.
essa logística interna vai falar desse planejar as entregas que são efetuadas para o fornecedor, do fornecedor, vai falar da confiabilidade entre comprador e fornecedor. E qual é o principal objetivo dessa logística interna? Criar critérios e garantir o recebimento de produtos de acordo com todos esses critérios de qualidade e validade. Que todos esses critérios de qualidade e validade. Então, quando eu faço o meu planejamento, eu também preciso olhar a minha política de qualidade. O que é uma política de qualidade? É aquilo que vai me entregar e vai fazer com que eu tenha uma percepção e que eu possa auditar que eu estou recebendo os melhores produtos e também produzindo os melhores produtos para atender esse público externo. Então, quando eu falo do planejamento estratégico, eu não posso olhar só dentro da organização. Eu tenho que olhar os meus fornecedores, eu tenho que olhar o meu processo de transformação e, principalmente, eu tenho que olhar o meu público-alvo. Então, esse é um pequeno parecer de que é um planejamento logístico. Tem mais coisas? Com certeza tem muito mais coisas. Se eu aplicar todas essas técnicas que você me passou agora na minha organização, vão dar certo? Podem dar, mas você não pode se permitir em só olhar o que eu passei. Você precisa buscar muito mais. Você precisa buscar cultura, você precisa saber o que os stakeholders estão percebendo, você precisa saber quem são os seus concorrentes, você precisa saber o que seus concorrentes estão fazendo com seus clientes, qual é a percepção do que o teu cliente tem da sua marca no mercado. Uma pesquisa de mercado é fundamental. Então, isso tudo, uma pesquisa interna com o seu público interno é fundamental. Isso tudo vai te dar um embasamento melhor para tu desenvolver esse planejamento estratégico ou esse planejamento logístico, tá ok? E agora eu vou responder a pergunta aqui do Sérgio Nascimento. Mestre, qual a sua percepção sobre a real situação do ambiente empresarial logístico com 1 a 6 meses? Qual a sua percepção sobre a real situação do ambiente empresarial logístico com 1 ano e 6 meses? Sérgio, assim, obrigado pela pergunta. Falando do ambiente empresarial, eu vou falar de um modo global, tá? Hoje eu estou vendo, no que diz respeito à área de logística, que nós estamos cada vez mais nos profissionalizando, tá ok? Ainda temos muito a caminhar, e eu vou falar que muito a caminhar, principalmente no que diz respeito à área acadêmica. Nós precisamos embasar mais essa área acadêmica, porque... Tá, eu vou falar da pandemia, meu amigo, mas só para eu embasar você e responder a tua pergunta. Primeiro, eu preciso me embasar mais nessa área acadêmica. A gente ainda é muito dependente de logística e de literatura de outros países, que não condiz com a nossa realidade. Então, a gente precisa embasar isso, criar uma logística nacional, criar conceitos de uma logística nacional, e é isso que a gente está fazendo hoje. Tem vários aí, tem o professor Marcílio, tem o professor Trigueiro, tem o professor Bertalha, que estão buscando isso. Então, primeiro eu tenho que embasar essa logística nacional. Quando eu conseguir trazer, porque uma coisa é você ter uma realidade americana, outra é você ter uma realidade brasileira. Então, eu preciso dar um norte para a nossa logística, dar uma cara de Brasil, tá? Mas mesmo assim, ainda a gente não dando esse norte, eu digo para você que nós tivemos diversos avanços no que eu disse nesse momento de pandemia. E provo para você que nós tivemos diversos avanços. E que nós já estávamos... A gente não sabia que ia acontecer uma pandemia, Sérgio, mas a gente já sabia e estava preparado para caso viesse algo diferente, a gente estava preparado. Vou dar um exemplo. Nós já tínhamos boas práticas. Hoje a gente transporta medicamento. Então, em nossa equipe de medicamentos, quando a gente fala de logística, eu preciso ter um farmacêutico, eu preciso ter manual de boas práticas. Dentro das organizações hoje,
o que se mais transporta é medicamento e vacina e material controlado. Então, nós já sabemos fazer isso, tá? Nós já sabemos fazer isso. Nós só botamos em prática. Mostramos para as pessoas, como profissionais de logística, que a gente sabe fazer. O grande problema é que o mercado logístico é muito fechado. Só quem sabe o que acontece na logística é quem está no mercado e quem funciona como logístico. E a gente agora teve essa oportunidade de botar, ó, é tipo aquilo, ó, joga no peito que eu resolvo. É o que a gente aconteceu. E o que está acontecendo, Sérgio, para mim, assim, de fundamental, é que a gente cada vez mais está conseguindo botar para fora do mercado aqueles aventureiros. Exemplo, posso dar vários, ó, a FedEx, que é uma empresa americana, investiu em 3 transportadoras brasileiras. A FENSA, que é outra empresa mexicana, comprou 2 empresas brasileiras. A DHL, que é uma empresa alemã, que faz parte do Correio alemão, está já no Brasil. Sim, Glenda, é fenomenal. A DHL, que é uma empresa alemã, já está no Brasil. Nós temos aí, ó, chegando a Amazon, chegando. Eu tenho o Mercado Livre chegando. Então, isso tudo demonstra o quanto nós estamos maduros nessa área de logística, Sérgio. O que a gente precisa agora, e eu não sei se você é da área ou se você é professor ou é da área, Sérgio, o que a gente precisa cada vez mais, Sérgio, é criar uma identidade brasileira para essa logística. Se a gente conseguir agora criar essa identidade brasileira, botar esses aventureiros para fora, Sérgio, a gente vai mostrar cada vez mais como essa logística ela é fundamental para qualquer sociedade, entendeu? Então, é fundamental a gente, primeiro, ó, aventureiro, você não tem mais vaga. Academia, eu preciso que você saia do seu lar acadêmico e ir para dentro das indústrias, ir para dentro do mercado e saber o que está no mercado acontecendo. Quando eu conseguir juntar essa parte acadêmica com essa realidade que tem dentro do mercado, ninguém segura a gente, Sérgio. Te garanto isso. Hoje eu já tenho essa percepção, ninguém segura a gente. Então, agradeço pela pergunta. Gerda, muito obrigado. Assim, dei uma pequena contribuição. Assim, se eu pudesse, eu ficava aqui falando a noite toda, mas a minha palavra é gratidão e o evento foi excelente. Parabéns mais uma vez e sempre pode contar comigo, Gerda. E boa noite a todos, obrigado e até a próxima.